Olá, queridos do canal Brenda Santonioni, nossos queridos amigos dos bons amigos pet, com o nosso programa especial para os pets. Sejam bem-vindos, te encontrar é muito bom. Quero agradecer aos nossos patrocinadores que proporcionam que a gente esteja toda terça-feira no ar com assuntos e convidados maravilhosos. Semana passada eu entrevistei a veterinária Ludmila e convidei ela para estar de novo aqui. Semana passada nós falamos sobre aromaterapia e essa semana nós vamos falar sobre ecoterapia, porque ela é ecoterapeuta. Bem-vinda de novo. Obrigada. Aqui, o que é a ecoterapia? Eco, com QU, né? Isso. Eu falo eco de ecossistema. Muitas pessoas falam, a gente acaba na prática do dia a dia falar ecoterapia, as pessoas entendem. Você vai explicar o que é. E só pode ser feito em cavalo, é por causa da eco, né? O conceito de ecoterapia, agora a gente tem até uma legislação sobre isso, é que é uma terapia que é feita com o cavalo, não necessariamente em cima do cavalo. Pode ser feita somente com ele por perto ou com ele de baixo. Então aí faz com este animal. Tanto a questão dela é o contato com o animal? Exatamente, é o contato e também a própria montaria, né? Evolui com a montaria, onde o cavalo ele tem um passo muito semelhante ao do ser humano. Então vai trabalhar na pessoa musculaturas que seriam difíceis da gente trabalhar no consultório, na fisioterapia ou mesmo numa academia. Mentira! Só de estar em cima do animal? Só de estar em cima do animal. A gente trabalha musculaturas que a gente nem imaginava que existiam. Mas isso serve para quem tem alguma deficiência ou para pessoas com nenhuma deficiência que praticam também? Isso benefício também. É para ambas? O benefício do cavalo é para todo mundo. Na ecoterapia a gente vai fazer voltado para pessoa com deficiência, com autismo, né, com qualquer patologia que possa se beneficiar aí do movimento do cavalo. Tá, mas uma pessoa com pouca mobilidade, uma criança com pouca mobilidade, ao passar dos anos vai ser notório essa evolução dela por causa da ecoterapia ou tem que estar associado também a outras diversas atividades? Sempre é bom estar associado, mas é muito individual as respostas. Então a gente tem crianças com paralisia cerebral, que é muito importante explicar para a família. Às vezes andar é um cadeirante, né, e nunca vai andar. Mas pode ser que ela tenha melhorias, consiga escovar os dentes, pentear o cabelo. Então são coisas às vezes pequenas que para a família vai fazer toda a diferença. Então assim, uma melhora na qualidade de vida, que seja assim, o intestino vai funcionar naquele dia, né? Para uma mãe que fica ali todo dia no hospital, né, com a criança de médico em médico. Então uma pequena melhoria na qualidade de vida já é o objetivo da ecoterapia. Arrasou, porque pra gente, pra quem não tem algum problema, a gente pode parecer muito... Né? Funcionar o intestino hoje? Mas isso você falou aí bem. E Ludmila, a socialização também da criança, principalmente no caso dos autistas, deve ser legal, né? Porque ela tá ali, tem o instrutor, ela tem o cavalo, tem um outro ambiente, né? Tem um deslocar da casa para chegar no lugar. Isso também deve refletir alguma coisa, né? O próprio ambiente do cavalo, ele já é diferente, né? Você nunca vai fazer dentro de uma sala, né? Como é uma consulta em qualquer um fonoaudiólogo, um TO, então é sempre dentro de uma sala. O cavalo já está ao ar livre, então isso já vai proporcionar ali uma série de estímulos que é fantástico. E essa questão da socialização mesmo, o cavalo ele traz rotina, ele traz autocuidado, ele traz tudo isso ali durante uma sessão de ecoterapia, porque você vai escovar, você vai dar banho, ensinando isso, a importância de tudo isso para a criança que às vezes não faz isso no seu dia a dia ou tem resistência de fazer, né, com a mãe. Perfeito. Hoje nós vamos para um intervalo, voltamos já com esse assunto que está muito interessante. Fique aí.
estamos de volta no Bons Amigos Pet, hoje com a veterinária Ludmila Fernandes, e estamos falando sobre ecoterapia. Lembre-se que eu estou deixando as redes sociais dela aqui, e no programa passado com ela nós falamos sobre aromaterapia. Então dá tempo de você ver e compartilhar, que é o importante. Todo veterinário pode ser instrutor de ecoterapia ou não precisa ser veterinário para ser instrutor? Tem curso específico? Tem sim. Na verdade, não precisa ser médico veterinário. O que a ANDE Brasil, que é a Associação Nacional que, né, coordena tudo e faz com que tenha um critério, né, a ecoterapia, ela preconiza que tenha um psicólogo na equipe multidisciplinar e um fisioterapeuta e um equitador. Então são 3 pessoas obrigatórias de estarem presentes numa sessão de ecoterapia. O médico veterinário ele pode entrar como equitador ou não, mas quando você tem um cavalo, você vai precisar de um médico veterinário uma hora ou outra. Então acaba que ele está inserido ali, talvez num segundo plano, não como ecoterapeuta, mas ele vai estar inserido no meio da ecoterapia. Mas atualmente a ecoterapia é oferecida apenas em questões particulares. Tem na rede pública? Então, o SUS, ele vem, né, já tentando oferecer isso, mas é complicado, porque ele tenta colocar no rol como se pagasse por um psicólogo ou um fisioterapeuta, uma sessão normal. Sim. Só que manter um cavalo é muito caro, né? Tanto é que os esportes com cavalos, eles são elitizados, Sim. Só pessoas mais, né, ricas que vão conseguir fazer esse tipo de esporte. Mas como a gente está falando de saúde, hoje a legislação ela já prevê que todo centro de ecoterapia ele tem que ter uma parte filantrópica. Ele precisa ter essa parte, assim, tentando balancear as duas coisas para atender todo mundo, uma vez que é saúde e nem todo mundo, imagina, né, uma mãe, uma família que tem uma pessoa deficiente na família, já tem um gasto, por mais que muita coisa é coberta, né, pelo SUS ou pelos planos de saúde, mas existe um gasto, né, de deslocamento, de alimentação bem diferente. Então, acaba tirando algumas pessoas da oportunidade de fazer ecoterapia. Perfeito. Nós também temos uma entrevista, lembrei que agora com a Elaine Vieira, que você deve conhecer. Minha aluna sua maravilhosa. Aluna. E é lá que você, no centro de, acho que é Roger. No Roger a gente que faz algumas disciplinas, a gente tem a disciplina de ecoterapia e algumas aulas são lá. Você é professora da Univiçosa. Isso. Tá, e aí mas você faz as sessões também como veterinária? Isso, eu sou, né, como ecoterapeuta também. Isso. Então, assim, todo mundo que tem uma graduação pode fazer o curso de ecoterapia e se tornar ecoterapeuta, né? A gente é lá na ANDE Brasil, em Brasília, e você fica com o certificado e tem o título de ecoterapeuta. E você pode participar, mas eu nunca vou fazer uma sessão sem ter ali o aval de um fisioterapeuta, um psicólogo, né? O próprio médico da pessoa, ele precisa prescrever isso, entender o que está sendo feito e nunca uma pessoa sozinha para poder fazer o atendimento. Tá. E aí você faz aonde? Lá na Univiçosa a gente estava com um projeto, hoje a gente está, né, tá numa fase de mudança dele para o Aras da Mata, lá com o João. Aras da Mata. É Viçosa? É Viçosa, ali no Paraíso. Pertíssimo. No deserto, pertíssimo. Gente, nós vamos para um intervalo comercial. Na volta nós vamos falar um pouquinho mais sobre a ecoterapia. E aí eu só queria entender, antes da gente ir para o intervalo, que você falou que essa equipe multidisciplinar tem que estar lá o tempo todo. E aí acontece o quê? É um dia todo de terapia, tem várias sessões. Quanto tempo dura? Na verdade dura em torno de 50 minutos. Não necessariamente vai acontecer tudo de todos na mesma sessão. Mas é importante que pelo menos esses 3 profissionais tenham sentado antes, feito uma discussão sobre aquele caso clínico para depois a sessão acontecer. Porque muitas pessoas acham que é só colocar a criança em cima do cavalo e sair puxando, né? Achar, eu faço ecoterapia lá no meu sítio porque estou andando a cavalo. É muito diferente. A gente tem uma ficha clínica, tem um objetivo daquela sessão, tem métodos e ferramentas para atingir esse objetivo. Então a gente vai sentar o psicólogo, fisioterapeuta, veterinário, equitador, teófono, audiólogo, quem tiver na equipe, senta todo mundo e fala, agora a gente vai discutir o caso aqui da Brenda. Vamos lá, como que vai
que precisa ser trabalhado. É muscular, é psicológico, é pedagógico. Pedagogos, inclusive, também podem trabalhar. E aí vai descobrir o que vai ser feito naquela sessão. Vai fazer ali uma listinha de exercícios ou de histórias que vai contar, ou vai ler, ou vai cantar uma música. Enfim, tem uma série de coisas ali que a gente vai trabalhar na sessão que vai acabar englobando tudo. Perfeito. Fique aí que a gente volta rapidinho. Estamos de volta no Bons Amigos Pet com a veterinária Ludmila Fernandes, que também é aromaterapeuta e ecoterapeuta. Nós falamos no bloco anterior sobre a equipe multidisciplinar. Ela falou que a sessão de ecoterapia dura em torno de 50 minutos. Ok, então foi passado aqueles exercícios que aquela criança, aquela pessoa precisa fazer. E essas reavaliações que vocês devem fazer periodicamente para saber a evolução, é munido de quê? De outra tomada de exames? É assim que vocês vão conseguir avaliar? Porque com certeza o familiar vai relatar os progressos. Sim. Mas vocês não podem basear só por isso. A gente vai fazer a anamnese, né? Perguntar como que passou de uma sessão até na outra. Geralmente é uma vez por semana que a sessão acontece. E os próprios médicos, os fisioterapeutas envolvidos ou de fora mesmo da ecoterapia, eles também podem estar sempre em contato com a gente para a gente fazer essa troca. O que melhorou lá, ou o que melhorou aqui, e o que está sendo feito, o que está dando certo, ou até o contrário, às vezes não atingimos o objetivo nessa sessão. O que será que a gente pode mudar para melhorar na próxima? Perfeito. Gente, não vai dar para vocês verem que ainda nós não temos essa tecnologia, mas o brinquinho dela é de cavalo. Paixão total, né? Tem que tomar cuidado, que às vezes eu saio por cavalo na rua, assim, a blusa, a calça e o colar. E você tem cavalo em casa? Não. Eu já tive uma. Hoje, gente, no sítio do meu pai, nós temos o Fumaça, né, o Guarani Fumaça, que é do meu filho, mas, assim, a gente tem ido pouco no sítio para ver. Em casa mesmo, é só sonho ainda. É verdade que para possuir um animal de grande porte como um cavalo, tem uma regra específica de quantos 1000 metros quadrados que ele necessita para cada um? Existe isso? Existe sim. É muito importante, gente. Inclusive, até a legislação de ecoterapia, ela fala sobre isso. Bem-estar animal sempre em primeiro lugar. Né? Tem até alguns artigos que falam que o cavalo vive menos. O cavalo, quando ele é de prova, né, ele vive menos que cavalos de outros tipos de trabalho. E o cavalo é ecoterapeuta também, porque a fisiologia do cavalo é feita para ele correr, para ele brincar, para ele pular, ele rolar no chão. E ali, às vezes, a gente mantém ele no passo, que é um andamento ali seguro para a criança e para todo mundo que vai estar em volta, mas que para o cavalo pode ser muito estressante. Então, não só para você ter um cavalo como lazer, como pet, né, como muitas pessoas têm, mas também para qualquer trabalho que ele for exercer, você precisa ter um espaço mínimo para você dar bem-estar para esse animal. Nossa, arrasou. E lembrando do cavalo que você falou, ele, assim como o cão-guia, ele tem um treinamento específico para participar das ecoterapias ou qualquer cavalo pode participar da ecoterapia? Então, o ideal é que tenha. Hoje ainda no Brasil a gente não tem uma especificação, uma legislação que fale como ele deve ser feito. Inclusive a Elaine vai falar até mais sobre isso, que é um sonho da vida dela de colocar como se fosse uma carteirinha. Esse cavalo está apto à ecoterapia. Sim. Porque acontece muito é que a gente tem assim recebido animais de refúgio,
né? Pessoas que falam assim, esse animal não serve mais para eu montar. E aí liga para mim, gente, quase todo dia tem uma pessoa querendo me dar um cavalo para usar na ecoterapia. E aí a pessoa fala assim, porque ele não tá mais servindo para eu montar. Eu falo, mas se não tá servindo para você, por que vai servir para mim? Para mim teria que ser mais um cavalo bem, que a gente chama de fino e sensível, né? Porque ele vai estar trabalhando com uma criança e eu não posso correr o risco de que aconteça um acidente, por questão de segurança mesmo, ele tem que ser muito bem adestrado, muito bem equitado, para que a gente consiga utilizar ele na ecoterapia. E se ele é seu, você não vai descartar, não. Vai ficar com ele até o fim da vida natural dele. É assim que funciona. Mas tem ser humano descarta idoso, né? Vamos já para a última pergunta, senão nós vamos para outra vertente. Quem gosta de bicho é muito sensível a essas coisas. Ok, nós fomos lá, nós visualizamos aqui a pessoa em cima do cavalo, mas você falou que tem outras atividades com o cavalo. O que é que a gente faz com o cavalo sem montar? Primeiro, nas primeiras sessões, tem praticante, né, como a gente chama, não é paciente, é praticante. E aí pode ser criança, adulto, idoso, jovem, tem várias modalidades. E no início a gente chama de aproximação. Então, o que vai fazer? Vai chegar perto do cavalo, vai colocar o cabresto, vai escovar, vai dar banho, vai fazer trancinha, vai ali criar uma relação com esse cavalo para depois montar. Olha. Então, e tem algumas crianças ou pessoas que não vão chegar a montar numa sessão. Pode fazer somente o trabalho de baixo. Então, eu tenho uns cotoquinhos assim, de 2, 3 aninhos, e eles têm algum problema motor, né, de andar, assim, ou tá aprendendo a andar, ou andou tardiamente, e aí eles puxam o cavalo, e eles se sentem os maiorais. Isso a gente está trabalhando a parte motora, e a parte psicológica voa, porque tá ali aqueles piquititim, tudo carregando o cavalo, e o cavalo andando do lado dele, então ele fica, nossa, né, o cavalo tá vindo junto comigo, eu tenho essa capacidade. E a gente trabalha muito isso. O que a pessoa consegue fazer? E esquece, ela não anda? Eu não vou ficar focando no que ela não anda. Eu vou fazer o que ela consegue fazer. E aí a gente tem resultados maravilhosos. Eu ia chorar horror, só de ver. Você deve chorar longe, né? Aqui, aí, nós já estouramos o tempo, mas eu quero fazer essa pergunta aí. O pai, ou a mãe, o responsável, fica sempre nessa sessão de perto ou fica lá no cantinho dele? Como que funciona? Então, a gente sabe como que criança é, principalmente as crianças, né, perto de mãe e pai. E, gente, muitas vezes para essas crianças, elas, né, não vão à escola, não fizeram uma faculdade, né, não tem as outras coisas, mas anda a cavalo, então isso é um evento. Muitas vezes para a família inteira, vai a família toda, e aí cada um com um celular tirando foto, aquela confusão, então às vezes pode até atrapalhar a sessão, porque o menino fica lá, né, nossa, tá todo mundo me olhando, o que tá acontecendo, e acaba não sendo tão benéfico. E a maioria das vezes, quando a gente tira de perto da mãe, a criança muda muito, né, assim, com relação a várias coisas de obediência, né? Então, quando tá com uma pessoa estranha, mas a gente vai ter um relacionamento antes e depois ali de conhecer os terapeutas. Normalmente a gente faz todo um trabalho, por exemplo, os fisioterapeutas lá na Univiçosa, na clínica primeiro, eles fazem ali, e aí quando eles já estão confiando na pessoa é que eles vão pro cavalo. Então tem isso também, porque tem muita gente que tem medo, então precisa criar esse laço para depois passar para a fase lá do cavalo. Perfeito. E já que eu estourei o tempo, vou fazer a última pergunta. Já falei o último umas 15 vezes. O cavalo fez a sessão, 50 minutos, aí tem outra pessoa para fazer. É o mesmo cavalo que vem em seguida? Ele aguenta esse ritmo? Então, o ideal é que tenham mais cavalos, não só por o cavalo, né, descansar. É bom que ele descanse também, mas o cavalo é um animal muito forte, muito rústico, ele aguentaria ali pelo menos uma manhã ou uma tarde inteira, certo? A cada 50 minutos, 40 minutos entra uma criança nova, ou um adulto novo. É importante que tenha o peso adequado, né? Que não ultrapasse o peso para a estatura do animal, então existe uma porcentagem para você não prejudicar a saúde do animal. Tem uma série de questões que vão falar pra gente se esse cavalo vai poder continuar ou não. Fora isso, dependendo do tipo de andamento do cavalo, tem disso. O cavalo tem uns que são mais marchados, outros que são mais trotões, e isso interfere em toda a parte muscular. E aí, dependendo do que você quer, do seu objetivo, volto lá no objetivo da sessão, é que você vai escolher um animal ou outro, quando você tem a opção de ter mais animais e poder escolher vários animais. Então, é muito interessante
quando você tem ali alguns animais que você possa escolher entre eles e, claro, para descansar eles entre as sessões. Perfeito. Então, gente, espero que vocês tenham gostado. Volto a falar, as redes sociais dela estão aqui. Procure também saber mais insights. Ela falou da Associação Brasileira de Ecoterapia. ou lá no site da Univisols ou nas redes sociais dela sobre a ecoterapia. Compartilhe esse vídeo, dê seu comentário aqui que é muito importante pra gente. Obrigada, tá, Ludmila? Volte sempre. Obrigada a você. Ela é tímida, mas olha o tanto que falou, tanta informação que deixou aqui pra gente de graça pra você. Beijo!